lá falar do Náutico, a reapresentação alvirrubra que aconteceu ontem à tarde no CT. E aí, já agora pela manhã o Náutico voltou aos trabalhos no mesmo local. É agora mais uma semana cheia para o Náutico. Pensar única e exclusivamente no Remo. O jogo de sábado, sexta rodada da Série C. Duelo direto de duas equipes que hoje estão com a mesma pontuação na classificação da terceirona. A diferença é que o saldo do Náutico é melhor do que o saldo do Remo. O Náutico está em 11º com 4 pontos e o Remo é o 14º com a mesma pontuação, mas só que com 3 gols negativos. Então o Náutico ainda se mantém ali na 11ª posição, mas na segunda faixa, é a primeira equipe da segunda faixa da classificação. A bilheteria para esse jogo contra o Remo já está aberta. Depois de 56 dias, o torcedor do Náutico vai ter aí o contato com sua equipe nos aflitos. E o Náutico lançou aí uma promoção de que o torcedor, para esse jogo, levando 2 quilos de alimento não perecível, ele consegue 50% de desconto no ingresso de qualquer setor, menos no aluguel das cadeiras. Então qualquer setor ali, seja o setor vermelho, o setor hexa, né, ingressos a partir de R$30, o torcedor do Náutico com 2 quilos de alimento, até mesmo, né, para que tenhamos a obtenção dos R$250 mil que foram acordados junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva como a condição para que o Náutico tivesse de volta o seu torcedor em geral. Então o Náutico fazendo esta arrecadação. Então essa promoção que tem aí esse ingresso, esse chamado ingresso solidário, né, para essa partida diante do Remo no próximo sábado. Ontem um anúncio da nova patrocinadora master do Náutico, a empresa Esportes da Sorte fechou com o Timbu até o final de 2025. Parte dessa verba do novo patrocinador master do clube será para a aquisição de reforços. O futebol, ele entra em cena com alguns aportes financeiros que a empresa depositará no Náutico para, quem sabe, dar aí um incremento a mais nesse elenco. Outros, né, valores, eles também serão praticados em outros departamentos do Clube Náutico Capibaribe. Valores exatos não foram revelados e vale destacar que existem gatilhos para que após o término do contrato, né, ao final de 2025, quem sabe aí o Náutico numa divisão acima do futebol brasileiro, as partes também possam chegar a mais um acordo, né, aumentando o tempo de vínculo entre o Náutico e o seu novo patrocinador. O lançamento dos novos uniformes, segundo o presidente Bruno Becker ontem em entrevista coletiva, ficará para a segunda quinzena do mês de junho, o lançamento, né, da nova fornecedora de materiais, que é a Diadora. Então, já com o novo patrocinador que começa a estampar a sua marca na camisa alvirrubra neste final de semana, teremos também, né, algumas ativações ao longo do jogo, né, o patrocinador presente no dia da partida, até mesmo para dar, né, aquele tom a mais em sua marca, assim como aconteceu durante o Campeonato Pernambucano, quando a Esportes da Sorte esteve ao lado do Santa Cruz e agora ao lado do Náutico nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem, 2 partidas pela terceirona, a manutenção da liderança do Atlético. Pude acompanhar a partida, 3 ex-alvirrubros no Atlético. O Danilo Cardoso, zagueiro, tão criticado aqui na capital pernambucana, é um dos nomes da equipe mineira. Chegou a estar de capitão dentro de campo, né, com algumas alterações. O atacante Paulo Videiro, né, também passou pelo Náutico, o atacante colombiano, bem como o artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro, Jonatas, teve aqui na temporada, né, de 2022, uma reta final de Série B, ele acabou não obtendo êxito, não foi um bom atacante, e já está com 7 gols marcados nesta terceirona, né? Os resultados do Atlético no começo da competição foram elásticos, tanto contra o Caxias como também contra o CSA fora de casa, e com isso impulsionou hoje a liderança da artilharia para o ex
alvirrubro. Então, vitória do Atlético por 1-0, que tem 15 pontos em 5 jogos, 100% de aproveitamento, apenas um gol sofrido e o melhor ataque da competição. E no outro jogo, o Figueirense chegou à terceira posição, venceu o Floresta fora de casa por 2-0. Floresta é o lanterna, não somou pontos ainda, perdeu todas as partidas e o Figueirense chegou aos 10 pontos. Então, foram as partidas de ontem e o Náutico se mantendo na 11ª posição, com um jogo a menos. E detalhe, né? Mesmo o Náutico, por exemplo, se tivesse uma partida amanhã contra o Ipiranga, o jogo a menos dos aflitos, o Náutico ainda não entraria dentro do G8, o que já é uma preocupação, porque o Náutico hoje tem 4 pontos de distância em relação ao Londrina, que é a primeira equipe ali no limite da zona de classificação, é o 8º colocado. Né? Então, com isso, já há uma preocupação na busca pela vitória. O Náutico vai ter que, diante do Remo, né, mostrar ao seu torcedor que, de fato, vem para a briga na parte de cima e dar essa resposta positiva com um bom resultado. Se o desempenho não for aquele que o torcedor imagina, mas que venha com uma vitória, até mesmo para que o Náutico possa brigar com essas equipes na parte de cima da tabela. E detalhar que ainda tem outras equipes que, se não tem o mesmo número de jogos do Náutico, ou tem a mais, mas são equipes que estão aí colocando o Náutico em xeque nas próximas rodadas da Série C. O que mais me chama a atenção é que o Ipiranga, né, que seria adversário do Náutico na terceira rodada da competição, mesmo com 2 jogos, está à frente do Náutico na tabela, 6 pontos. O Náutico só tem apenas 4 pontos em 4 jogos. Né? O Ipiranga tem 2 jogos a menos. Então, assim, a tabela da Série C, ela vai ganhando aí contornos iniciais perigosos para o Náutico, muito impulsionado pelas 2 derrotas da partida contra a Ferroviária e também da derrota deste último final de semana no Rio de Janeiro para a equipe do Volta Redonda. E o Remo também vem numa instabilidade, né? O Remo que demitiu o técnico Gustavo Morínigo, paraguaio, não comanda mais a equipe paraense. E existem até outros nomes que estão sendo especulados, né? Como o nome do próprio técnico Alan Al, que comandou o Náutico anteriormente, bem como o Léo Condé, que saiu do Vitória recentemente. Né? A gente sabe que o Remo é uma das equipes que gastam, né? Uma das equipes que investem muito no futebol e que mesmo com esse alto investimento, com a alta folha salarial, não tem tido um resultado de campo favorável, mas está na busca aí por um novo comandante. Né? E a gente vai aguardar novas informações a respeito do Remo. Muitos falam também no Luizinho Lopes, é o cotado, quem sabe assumir a equipe do Remo, mas o adversário do Náutico ainda segue na busca por um comandante para esse jogo do final de semana. E em relação a essa nova parceria que o Náutico estabeleceu com o Esportes da Sorte, a gente vai ouvir agora as palavras do presidente Bruno Becker, falando sobre futebol, o novo investidor e alguns pontos que ficam aí para o torcedor do Náutico, né, sobre essa nova parceria que surge entre Náutico e Esportes da Sorte. A gente ouve um trecho da coletiva concedida pelo presidente alvirrubro aqui no Giro Esportivo. Vamos lá. Em relação, voltando à questão do futebol, eu não tenho, João, como cravar um valor para você agora, porque não é só questão do valor. Preciso achar o atleta, e aí isso envolve o departamento de futebol, a análise do departamento de futebol, os nomes, as posições, as carências, esses ajustes que precisam ser apontados pelo departamento de futebol. Então não é só uma questão de valor, tem que essa equação ela é mais complexa. O que eu posso garantir, repito, é que esse patrocínio da Esporte da Sorte ajude muito a gente fechar essa equação, porque uma das variáveis, e todo mundo está cansado de saber, é a questão orçamentária. A questão do contrato, no caso de Série B, é natural que se tenha gatilhos, que se tenha a valorização, isso é natural de qualquer contrato. Um cenário na Série C é um, na Série B é outro, na Série A é outro. Então isso também foi muito bem trabalhado e foi discutido de uma forma muito madura pelas partes, Clube Esporte da Sorte, que entendeu também essa mudança de cenário numa Série C para uma Série B. Então isso aí também foi levado em consideração e o contrato preza também sobre isso.